Se você fosse correr a São Silvestre no final do ano, como você se prepararia para essa prova? Bom, essa pergunta, talvez você ache que não tem nada a ver com o tema do vídeo sobre os exercícios estoicos. Será que os estoicos iam correr a São Silvestre? Mas tem tudo a ver e eu vou te explicar por quê. Você sabe, né, que a filosofia estoica, lá desde a sua origem com Zenão, lá no século III a.C., na Grécia, e até hoje em dia, ao longo de toda essa história, ela tem um objetivo muito prático. Ou seja, apesar do estoicismo ter uma base teórica muito importante, tem uma filosofia super desenvolvida na lógica, na física, na ética, inclusive tem vídeo aqui no canal explicando essas 3 áreas do estoicismo. Apesar de tudo isso, o objetivo dos estoicos e de boa parte das filosofias da antiguidade era ajudar a pessoa a viver melhor, a ter uma vida mais feliz, mais plena, mais realizada. No caso dos estoicos em particular, eles acreditavam que essa vida seria alcançada através da prática da filosofia. E você pergunta, mas Fernanda, como é que se pratica filosofia? Que coisa meio estranha, né? Pois é, a ideia é que para os estoicos, enfim, para outras escolas, os exercícios filosóficos são uma maneira de você transformar a teoria filosófica em uma prática, de tal forma que as duas andavam unidas. Então, não havia uma teoria que não estivesse ligada a uma prática, que não indicasse alguma prática. E aí surgem, então, esses diversos exercícios. Quem vai catalogar, quem vai ter essa ideia de investigar tudo isso, né? Já na antiguidade havia algumas listas, tinha 2 listas de exercícios aí que os estoicos praticavam, mas contemporaneamente quem vai estudar, quem vai se dedicar a estudar esse assunto é o Pierre Hadot, né, que é um grande pesquisador. Ele tem esse livro chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, no qual ele fala, né, sobre essa perspectiva muito prática da filosofia estoica, inclusive dedica ali algumas boas páginas a falar desses exercícios. Para os estoicos, então, os exercícios eram para ele, né, para o filósofo, como os exercícios dos treinos eram para os atletas. Então, se você pensar num atleta aí, ou pelo menos num competidor aí de São Silvestre, é um tipo de prova que você não pode simplesmente chegar no dia, né, e falar assim, não, agora eu quero correr não sei quantos quilômetros por aí, eu quero correr uma maratona. Não dá, né? Precisa de uma preparação, precisa não só de uma preparação física, mas uma preparação psicológica. Você tem que estar com o seu corpo muito bem preparado, mas também a sua mente, porque é uma prova muito exaustiva, cansativa. E aí, quem vai competir vai precisar se preparar, às vezes, durante o ano inteiro, talvez até mais de um ano, dependendo, né, das condições da pessoa. Vai se preparar, vai ter que comprar lá uma roupa adequada, um tênis adequado, uma alimentação certinha, tem que programar uma rotina de treinos, tudo isso para que quando ela chegasse, né, naquele dia da prova, ela esteja em condições físicas e mentais adequadas para competir, para conseguir realizar aquela prova. A ideia é que na vida a gente também passa por diversas provas, diversas situações que são desafiadoras. A perda de um ente querido, por exemplo, a perda de um emprego, ou ainda dificuldades diversas na família, dificuldades financeiras. Todas essas são provas, né, que a vida vai nos colocando, são desafios que a vida vai nos colocando e que a gente precisa vencer. Só que muitas vezes, para a gente chegar a vencer um desafio grande, um desafio assim, né, que lá uma maratona da vida, os estoicos vão dizer, a gente pode começar a treinar com coisas menores, com coisas mais simples, para a gente preparar tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, para quando essas provas chegarem, aí sim a gente conseguir dar conta delas com sabedoria, sem fugir da virtude, sem deixar de ser virtuoso. Para isso, os estoicos tinham diversos tipos de exercício, como eu falei. Existiam exercícios de atenção, exercícios ligados aos estudos, exercícios de meditação, de atenção ao presente, de atenção ao eu, de concentração no eu, enfim, era uma lista de exercícios e eu quero compartilhar esses exercícios com vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no início do ano falando sobre o exercício da meditação em preceitos. Vou deixar aqui no card, do outro lado, vou deixar aqui no card para você assistir, se você ainda não viu.
Mas eu quero inaugurar essa série falando sobre outros exercícios, dando exemplos para vocês perceberem nos textos estoicos como esses exercícios eram praticados, quais eram as propostas e pensando hoje em dia como esses exercícios podem nos ajudar também a viver melhor, a desenvolver uma mentalidade mais tranquila, com mais objetivo, com mais propósito, com mais serenidade, sem que a gente se deixe levar por todas as agitações e confusões do dia a dia. É claro que ninguém vai virar um sábio em 5 aulas de exercício estoico. A ideia aqui, eu não estou prometendo nenhum milagre, mas é que a gente consiga ganhar ferramentas para a gente aprender a viver melhor, a viver mais tranquilo. Então, se você quiser, me acompanhe aqui. Esses vídeos de exercícios vão sair toda terça-feira, às 18 horas, aqui no canal, a partir desse que é o primeiro, em que eu estou explicando aí, apresentando a ideia dos exercícios. E nas próximas semanas, toda terça-feira, vai ter um vídeo novo aqui falando de algum desses exercícios. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Se você gostou dessa proposta, está animado aí para essa série, deixa o seu like também, isso ajuda muito o canal e ajuda também o YouTube a te notificar, a te avisar quando surgirem conteúdos semelhantes aqui. Então, eu espero você na próxima, eu estou super animada para compartilhar essa série com você. Até mais, tchau, tchau!